Tem alguma coisa errada com a TV. Ela tá toda zoada. O que significa? O Mundo Depois de Nós. Um filme baseado em um livro que à primeira vista parece ser um filme baseado em fim do mundo, em cenário apocalíptico, mas eu vou te provar que é muito mais do que isso. Eu sou a Carla Reis e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos pessoais, relações humanas, medos, erros, autoconhecimento e muito mais. Vem comigo que esse é o nosso bate-papo de hoje. O Mundo Depois de Nós é um filme baseado em um livro que também ganhou o mesmo nome, O Mundo Depois de Nós. Tudo começa com o casal Amanda e Kai, que tem 2 filhos, Art e Rose. E eles vão tirar um fim de semana para poder descansar e sair daquela vida corrida. Só que logo de cara eles têm uma situação, vou avisando logo, esse vídeo ele pode conter alguns spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, pode conter alguns insights ou algumas informações que pode estar relacionado com o filme sim, mas vamos lá. E logo de cara acontece um evento que meio que tira eles do alicerce, que deixa eles mexidos com a situação. Tudo bem, até aí eles se hospedam na casa e tudo mais. O inesperado é quando eles recebem a visita misteriosa de um homem com a sua filha. Daí o desenrolar da história vai muito mais além do primeiro. Logo de cara você começa com uma cena da personagem Amanda, que seria interpretada pela atriz Julia Roberts, que ela tá naquela correria do dia a dia e uma frase chama muita atenção. Ela diz mais ou menos que ela percebendo na correria de vida que ela tinha, ela não tinha tempo para nada. O tempo sempre passava muito rápido, as coisas acontecendo muito rápido e ela não aproveitava a vida. E ela olhando pela janela numa cena, ela diz que o mundo estava passando, ela via as pessoas aproveitando a vida, aproveitando os seus momentos de lazer e bem-estar, e ela sentia que ela estava deixando isso para trás na vida dela, estava deixando isso correr. No desenrolar do filme e tudo mais, você consegue observar muito mais além do que você... Por isso que eu disse que no começo, e ele vai muito mais além do que uma visão apocalíptica, uma visão de, sim, um grande evento, ele acontece no filme, mas é muito mais que isso. Fala de relações humanas, fala de erros, fala de acerto. Um dos pontos mais importantes é quando ele quer abordar a questão do aprendizado, do desenvolvimento em si, que... Quando eles se veem, todos eles, diante de um cenário em que é preciso lidar muito mais com as relações humanas, lidar muito mais com os aprendizados do dia a dia, tudo aquilo se torna muito mais visível no ponto de vista deles no dia a dia do que o simples evento mundial que está acontecendo no filme, e eles têm que lidar ali no dia a dia com as relações humanas, com o inesperado, com os acontecimentos imprevistos. E aí eles começam a desenvolver uma capacidade, a personalidade de cada um deles mostra uma mensagem, quer passar uma visão de mundo de cada um a respeito dos eventos que acontecem. Então, não fala somente de um grande acontecimento que vai acontecer no filme, fala também das relações humanas, da capacidade de nós, seres humanos, através do nosso autoconhecimento, de lidar com o inesperado. Porque a gente só consegue lidar com o inesperado, com o imprevisível, com as nossas experiências de vida, de acordo com a nossa visão de mundo, com as nossas experiências de vida. Isso fica muito bem claro quando eles recebem o HG e a sua filha Ruth diante daquela visita que eles não esperavam. Para eles seria somente um final de semana, tranquilo, no lugar no interior onde eles pudessem descansar e ter um tempo de qualidade. Só que isso não acontece, acontece justamente o contrário, é o inesperável, é o imprevisível. Então, se você é um amante de leitura, o livro no qual foi baseado esse filme, O Mundo Depois de Nós, ele vai estar bem aqui no link da descrição desse vídeo. Esse filme ele deixa muito bem claro os pontos extremos. Até quando a gente vai empurrar com a barriga, você vai empurrar com a barriga aquelas coisas, tudo que você tinha para fazer na sua vida, e vai ficar adiando tudo que você tem a fazer e esperar até o último minuto para poder se decidir e mudar a sua realidade. O filme ele trata muito disso, de tempo. O tempo, logo no início do filme, isso fica muito bem claro.
que a Amanda, no caso, ela sempre relata muito que ela nunca tem tempo para nada, ela tá sempre na correria do dia a dia e se põe sempre em segundo plano o seu bem-estar, o seu momento de lazer, as coisas simples da vida, mas que fazem grandes diferenças para o nosso bem-estar. Ela está com um acúmulo de estresse, ela está com um acúmulo de sobrecarga, dela passar tanto tempo na correria, correndo de lá para cá, do dia a dia e trabalho, que ela não se dá conta que a forma como ela está levando a vida dela são resultados de anos, de tempos que ela vive de procrastinação, de adiando a vida pessoal dela em favorecimento somente da vida profissional. Ou seja, ela não estava tendo um equilíbrio. Ela não estava tendo um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E isso fica muito bem claro quando ela vai lidar com o inesperado e com as situações extremas. E aí vem um ponto importante. Será que nós seres humanos vamos ter que chegar aos pontos mais extremos, às situações mais extremas para aprendermos a valorizar o que é simples? Porque é disso que trata o filme, trata de simplicidade, de valorizar as coisas simples da vida. Muitas das vezes a gente fica correndo atrás de resultado, correndo de realizações que são importantes, com certeza são importantes. É importante para todo mundo, é importante para você, é importante para mim, mas a gente não pode deixar de perder o equilíbrio das coisas, porque é no equilíbrio que as coisas acontecem de uma forma saudável. Se você tem muito tempo de diversão, se você tem 100% de diversão 24 horas do dia, não é bom. E se você também tem 100% de trabalho e não tira um momento de lazer, também não é bom. E o filme fala de aprendizado. O aprendizado, quando eles se veem em determinadas situações tão difíceis, que é ali nesse ponto que eles conseguem ter uma outra visão sobre as coisas e uma outra visão sobre a vida. Que eles conseguem olhar para eles mesmos. Então, uma mensagem muito interessante que o filme passou é sobre o autoconhecimento, o autoaprendizado. Ele quis mostrar também uma mensagem muito importante. Será que nós, seres humanos, só conseguimos aprender e a valorizar as coisas somente nas situações mais difíceis? Porque foram nas situações mais difíceis que eles muitas das vezes, principalmente o personagem da Amanda, que ela conseguiu ter o maior aprendizado e o maior momento de reflexão sobre ela mesma e o que ela estava fazendo com a vida dela. Então isso é um ponto importante que o filme nos passa, sobre erros, aprendizados e acerto. O processo de aprendizado, será que nós só conseguimos aprender quando chegamos no ponto extremo, quando chegamos nos momentos mais difíceis? Muitas das vezes sim. Muitas das vezes o aprendizado ele só chega quando a gente passa pelo caminho mais estreito. Muitas das vezes a vida dá sinais do caminho que a gente deve seguir, mas a gente não quer ouvir. E você não quer ouvir, você quer sempre o caminho que você acredita que seja o melhor, não o caminho que a vida está mostrando para você que é o melhor. Fala muito disso. Fala muito a respeito do tempo que às vezes você perde e que ele não vai voltar, e um tempo que você não vai recuperar, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Um ponto muito interessante que a personagem da Amanda, ela consegue evitar um acidente dela com o esposo dela, com o marido dela, porque ela presta atenção e ela vê a situação diante dela. E devido a ela prestar atenção e ela estar com os olhos atentos a tudo que está acontecendo na vida dela, ela consegue evitar uma situação que poderia ter mudado o rumo completamente da vida deles ali. Então esse foi um ponto que também me chamou muita atenção, a respeito de você olhar o seu ambiente, olhar as coisas, olhar as situações que estão acontecendo ao redor, saber entender, saber interpretar as coisas da vida, porque muitas das vezes os maiores aprendizados não são aqueles que a gente aprende na escola. A escola é importante, mas o aprendizado que a vida nos dá, esses sim são os mais valiosos que a gente tem. O que a gente aprende na escola é importante no sentido da gente poder levar essa bagagem para a nossa vida, mas a partir do momento em que a gente começa a ter uma percepção de mundo e começa a observar como as coisas funcionam, porque na verdade foi isso. A cena mostrou que, devido à capacidade que a Amanda teve de
analisar uma situação, ela conseguiu evitar um outro evento. Isso mostra a nossa capacidade de interpretar as coisas e não olhar o mundo somente pela nossa perspectiva, mas levar o nosso conhecimento para a nossa vida prática. O conhecimento ele só se torna sabedoria quando a gente passa a adquiri-lo no dia a dia, quando a gente passa, porque de nada serve se a gente adquirir um monte de conhecimento e não trazer isso para a nossa vida prática. Outro ponto muito interessante que o filme aborda é a respeito da visão de mundo. Todos nós temos uma visão de mundo. E na personagem da Rose isso fica muito claro. A todo momento ela tem uma série que ela gosta muito de assistir e a todo instante isso fica muito bem claro. Para ela, o que está acontecendo ao redor dela e no mundo não é tão importante quanto ao desejo que ela tem de assistir o último episódio da sua série favorita. Essa é a visão de mundo da Rose, essa é a visão de mundo que ela tem. Ou seja, para ela, nada importa, nada para ela faz sentido mais do que ela assistir a sua série favorita. Isso mostra muito a nossa visão que a gente tem de mundo, o que nós damos importância em nossas vidas. Eu acho que isso também foi um ponto muito interessante do filme, que mostra o que nós damos importância, muitas das vezes não é o que o outro dá importância. Isso mostra muito também a respeito das diferenças, é o que o filme trata também. O filme fala de diferenças e que muitas das vezes essas diferenças elas causam certos conflitos, mas que quando diante de um evento tão grande como esse que acontece em todo o enredo do filme, essas diferenças e esses conflitos eles podem se tornar tão pequenos diante de certos fatos que no desenrolar de toda a trama, o aprendizado ele é bem claro, ele é bem nítido, quando você começa a observar o quanto que os personagens e quando toda aquela trama, eles seguem um processo de desenvolvimento e até mesmo de conhecimento deles mesmos, quer dizer, do autoconhecimento. Agora essa coisa dela de visão de mundo, de o que é importante para mim pode não ser importante para você, isso fica muito bem claro no filme, isso é muito interessante de se ver. Porque muitas das vezes o que, para ela, para a personagem da Rose, assistir a série dela era o que era mais importante ali para a vida dela. Porque a visão que ela tem de mundo é aquela dali. Ela passa todo o tempo, ela passa muito tempo nas redes sociais. Ela ama assistir a série favorita dela, que é Friends. Então, para ela, a visão dela de mundo é aquela. Não há nada mais importante para ela, fica muito bem claro isso, não há nada de mais importante para ela no, no contexto para ela de visão de mundo do que aquela série. Esse filme ele fala muito mais de nós seres humanos, fala muito mais de relações humanas e aprendizado do que o próprio evento em si, um cenário apocalíptico e tudo mais. Na minha visão, na minha perspectiva do que o filme passa, ele fala muito mais de nós, fala muito mais de você, fala muito mais de mim, fala muito mais sobre os nossos aprendizados, os nossos erros, a nossa capacidade de analisar os erros e com os erros a gente aprender com eles. Fala muito mais disso do que o próprio tema em si. E se você estiver curioso para poder ler o livro no qual esse filme se baseou, o link vai estar logo aqui na descrição. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou se você já leu o livro. E esse vai ser foi nosso bate-papo. Um abraço, até nosso próximo encontro.